Seminário no Ar, curso bíblico sobre consagração e santificação, aula número 23. Exaltar o próprio ministério e a si mesmo não é santificar-se. Parece que isso é evidente, mas eu quero tomar como base o texto em que o próprio apóstolo Paulo se exalta a si próprio. Então vejamos, 2 Coríntios 10, versículos 18 em diante. É um texto até interessante. Não sei se você já parou para meditar nesta palavra. Porque não é aprovado quem a si mesmo se aprova, mas aquele a quem o Senhor aprova. Não é aprovado aquele que a si mesmo se louva, mas aquele a quem o Senhor louva. E continua. Oxalá me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportai-me, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Veja que palavras impressionantes na sua sinceridade, na sua verdade, no seu conteúdo, no seu propósito. E ele começa dizendo, não é aprovado aquele que a si mesmo se louva. É necessário que você pratique esta verdade. Você será reconhecido pelos outros, ou por você, ou por Deus. Há pessoas que, querendo se projetar, querendo crescer, não medem esforços para fazer publicidade a seu próprio respeito. E o resultado é que eles publicam, divulgam o seu nome, exaltam o seu ministério de uma tal maneira que chamam a atenção das pessoas para o seu ministério e não para o Senhor do ministério, que é quem deveria receber a honra e toda a glória. Se você procurar você mesmo valorizar-se a si próprio, então isto já não é santificação. Isso não é nada mais do que o princípio vigente no mundo. O princípio do mundo é, faça você mesmo. Se ninguém fizer por você, ninguém mais fará. Defenda o que é seu. Defenda os seus direitos. Isso são princípios do mundo. Mas a obra de Deus é completamente diferente. A obra de Deus diz, você deve morrer para si próprio. Morrer para o mundo. Não divulgar, nem publicar, nem fazer publicidade a seu próprio respeito. Que outros o louvem, não você. A obra de Deus é assim. Você viu a completa diferença do mundo? No mundo, o conjunto musical que faz sucesso é aquele que faz muita propaganda. É aquele que compra reportagem nas revistas. É aquele que compra reportagens e fotografias nos jornais. É aquele que compra espaços no rádio, na televisão. Este conjunto que é muito falado é o conjunto de sucesso. O cantor mais falado é um cantor de sucesso. O cantor, para ser bem sucedido, precisa que outros façam honra a ele. Mas ele precisa cavar essa honra, senão ninguém vai lhe dar essa honra. O mundo é assim. E este princípio parece que está no nosso meio também. O pastor de sucesso é aquele que é honrado e é exaltado por todos. Mas para que ele consiga esta posição, ele precisa cavar esta posição. Agora eu pergunto, esta posição é abençoada por Deus? Claro que não. Aquele que a si mesmo se aprova, não é aprovado por Deus. Isto é evidente. Ora, se nós temos que nos separar dos princípios deste mundo, então o que devemos fazer? Devemos não nos utilizar dos princípios que o mundo utiliza. O mundo exige despesas em marketing, em propaganda. Merchandising são palavras importantíssimas para aqueles que estudam economia, para aqueles que vão fazer a publicidade de uma determinada empresa, de um determinado produto. São aqueles que vão vender um remédio. Para vender um remédio, tem-se que fazer publicidade do remédio. Para vender um produto novo, seja uma cafeteira, seja uma moda de sapato, seja uma roupa, um cinto, seja uma peça qualquer, um aparelho de rádio, seja
qualquer aparelho eletrodoméstico ou qualquer objeto que precise ser vendido, tem-se que fazer propaganda. A propaganda é a alma do negócio, mas isso é no mundo. Na igreja é diferente. Mas, infelizmente, nós vemos em nossos dias, dentro de nosso meio, o efeito de propagandas. Propaganda para que um conjunto seja famoso. Propaganda para que um pregador seja reconhecido. Propaganda para que uma determinada campanha venha honrar o nome do pregador. Enfim, propagandas e campanhas e propagandas e por aí vai-se afora, seguindo o curso do mundo, misturando-se, mesclando a obra de Deus, que de Deus então não terá nada. Mas esta obra será do mundo. Ora, fazer a obra de Deus na energia da carne não tem valor algum. É aqui que eu me lembro da expressão daquele servo de Deus, que para mim significa muito. Oswald Smith, um pastor do Canadá, que tem vários livros publicados no Brasil. Você deve guardar este nome, adquira estes livros, leia-os e você ficará convencido das verdades insofismáveis expressas por aquele servo de Deus de grande experiência, que tem uma visão mundial da obra de Deus. E ele diz: o que nós necessitamos atualmente é de um grande avivamento espiritual na igreja do Senhor Jesus. Nós não precisamos de campanhas evangelísticas. O resultado da obra de Deus não será conseguido com campanhas evangelísticas. Uma campanha evangelística utiliza os princípios do mundo para fazer propaganda, para fazer divulgação. Ele diz, Oswald Smith, que nós necessitamos de um avivamento espiritual. E avivamento não se consegue com propaganda. Não se faz propaganda de avivamento. Quem aviva é o Espírito Santo. Quem aviva é Deus. E se Deus não avivar, ninguém mais vai avivar. A obra é dele, somente ele pode avivar. E não adianta fazer propaganda. A propaganda não melhorará em nada o conteúdo. A propaganda só pode melhorar a aparência. Mas nós não estamos visando aparência. A propaganda visa melhorar, visa dar uma boa imagem a um determinado produto. Este é o princípio da propaganda que se utiliza no mundo por todas as firmas que querem vender seus produtos. Sim, é claro, a propaganda, neste sentido, é a alma do negócio. Mas a propaganda na evangelização, no discipulado, na obra de Deus, não serve para nada. A propaganda visa aparência, mas nós não estamos buscando aparência, se é que queremos agradar a Deus. Não é aprovado aquele que faz propaganda, aquele que a si mesmo se louva, ou aquele que louva o seu ministério, mas aquele que se humilha. Mas veja que interessante, o apóstolo Paulo, ele próprio, se viu na necessidade de exaltar o seu próprio ministério, quando ele diz, suportai-me nessa loucura. Ele disse a verdade, era uma loucura o fato de ele estar exaltando o seu próprio ministério, porque isso não acrescentaria nada. O seu ministério não mudaria em nada pelo fato de ele passar, então, a exaltar esse ministério. Mas ele só fez isto, premido pelas necessidades. E então eu quero analisar com você algumas razões pelas quais ele se utilizou dessa loucura, que era de se exaltar a si próprio. Primeira delas, havia uma falha tremenda no reconhecimento que aqueles que foram abençoados por ele deviam para com ele. Ora, Paulo levou-lhes a palavra, Paulo foi o mentor espiritual, sim, Paulo foi o pai espiritual deles, Paulo foi tudo para eles em termos espirituais. No entanto, eles, como ingratos, não reconheceram em nada aquilo e estavam aceitando doutrinas de homens que não chegavam nem de longe aos pés da estatura espiritual do servo de Deus que era Paulo. E então vejam a atitude incoerente daqueles coríntios. Eles estavam rejeitando a autoridade de Paulo, que era ungido por Deus, homem de autoridade espiritual inegável, reconhecida em todo o mundo. Estavam deixando a autoridade de Paulo, trocando-a por autoridade de homens que faziam propaganda de si mesmos, por falsos apóstolos, homens que não tinham vida espiritual, homens que agiam politicamente, ou seja, agradavam uns aos outros para colher
o resultado recíproco desse agrado, fazendo a obra por propaganda. Paulo se viu, então, por causa disso, na necessidade de dizer certas verdades para aqueles crentes de Corinto, para que eles se lembrassem de que foi Paulo que deu a vida por eles, Paulo que sofreu por eles, que foi Paulo que os amou, foi Paulo que os gerou espiritualmente. Mas há outro aspecto, era o seguinte, a distância que eles viviam. Paulo estava distante deles e então não viu outra forma senão se utilizar da exaltação do seu ministério para que os coríntios lhe dedicassem o respeito e a honra que ele necessitava, não que ele merecia. Ele não queria falar de mérito, ele queria falar de necessidade, para que ele pudesse continuar a obra de Deus de santificação daquele povo em Corinto. Ele necessitava do reconhecimento dos crentes coríntios. E o terceiro aspecto pelo qual ele necessitava de exaltar o seu ministério para mostrar a verdade aos crentes de Corinto é o próprio versículo 2, que ele tinha zelo. Ele disse: eu faço isso não por causa de mim, porque eu não quero nada de vocês. Eu faço isso por causa do zelo, porque eu quero apresentar-vos a Deus como virgem pura. Sim, eu quero apresentar-vos a Deus imaculada, como noiva preparada para agradar ao noivo. É por causa desta situação que eu me valho deste expediente, que não deixa de ser uma loucura, um expediente mundano, uma loucura, mas eu me valho no intuito de conseguir algum proveito, não para mim, mas para vocês, porque eu sei que se vocês se alijarem da minha influência espiritual, vocês não terão futuro, mas por causa do reino de Deus, eu chego ao ponto de exaltar o meu ministério para que vocês, o reconhecendo, tenham a possibilidade de serem trabalhados pelo ministério que o Senhor me deu, serem trabalhados pelo Senhor Deus, através de mim, para que, sendo trabalhados, vocês sejam purificados, santificados, preparados para o Senhor Jesus, como noiva pura, preparada e adornada para o esposo verdadeiro que amou, que deu a vida por ela. Então, por causa do zelo, Paulo se viu na iminência de se utilizar de um expediente paliativo, de um expediente provisório. Sim, o intuito dele era o melhor possível e ele não viu outra solução senão esta. Mas nem assim nós tomamos para nós como certo que o crente deve se gloriar. Em nada você deve colocar o seu nome à frente de qualquer coisa, sempre se humilhando para que Deus o exalte. Este é o caminho da santificação. Amém.